Meu nome é Alexandre Pimentel, sou professor no bacharelado em Produção Cultural e coordenador do Laboratório de Produção e Gestão Cultural do IFRJ Nilópolis. Eu convido vocês para mais um bate-papo do Café com Produção. No episódio de hoje, faremos uma conversa sobre os desafios para a formalização da profissão do produtor cultural e as principais dificuldades vividas no mercado de trabalho. Vamos debater vantagens e desvantagens em se tornar um MEI, microempreendedor individual. Eu sou Matheus Gouveia, tenho 22 anos, sou aluno do curso de Produção Cultural e estou aqui para participar e tirar algumas dúvidas sobre esse assunto tão importante e tão presente na nossa profissão. E aqui hoje, nesse episódio, a gente vai ter o nosso convidado especial, Gustavo Portela. Gustavo Portela é graduado em Produção Cultural e mestre em Cultura e Territorialidades pela UF. É organizador, junto com João Domingues, do livro Realização Profissional e Precarização, Estudos sobre o Trabalho Cultural a partir da experiência discente, lançado pela editora Letra Capital em 2019. Gustavo, se apresenta aí para a gente, por gentileza. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Gustavo Portela, sou produtor e hoje sou doutorando em Sociologia e Antropologia na UFRJ. Tenho mestrado em Cultura e Territorialidades e sou graduado em Produção Cultural na UF também. Vou começar aqui abrindo o nosso bloco de perguntas. E assim, Gustavo, eu queria começar com uma pergunta já sobre formalização. Como produtor cultural e estudioso desse campo, para você, qual a importância da gente se informar sobre a formalização da nossa profissão? A formalização do produtor cultural é um campo ainda um pouco nebuloso, né? Eu diria que é um cenário um pouco adverso, onde a gente não conhece muito bem quais são os parâmetros que estão regulando essa profissão. Quando a gente vai olhar para o cenário das legislações, a gente tem a Lei 6533, de 78, que regula a profissão dos artistas e dos técnicos de espetáculos. Dentro dessa lei, a gente tem a regulamentação da profissão de diretor de produção, e a gente tem uma série de outras tentativas de regulamentação da profissão de produtor cultural ao longo desse período. Uma que se tornou bem importante é a de 2013, e é muito interessante quando a gente olha para essa lei de 2013, ela não foi aprovada dizendo que os produtores culturais poderiam se dirigir ao Conselho de Administração das suas regiões. Isso fez com que o cenário ficasse ainda mais difícil de entender a quem a gente recorre, onde nós nos enquadramos, e acabou fazendo com que vários produtores culturais adquirissem e se tornassem microempreendedores individuais. Então, eu diria que a importância da formalização passa hoje por não mais uma opção, mas uma condição do próprio mercado. Gustavo, a partir do que você contou aqui para a gente, fala um pouquinho sobre a opção de se tornar um microempreendedor individual. Como é que funciona o processo de abertura do MEI? Para você abrir um microempreendedor individual no país, é um processo simples, facilitado, você faz isso tudo online. Você preenche um cadastro, é sempre importante tomar cuidado com os sites onde você onde você se direciona para abrir o seu microempreendedor individual, porque a gente está em um momento de muitos golpes, há um grande desejo da população de abrir microempreendedor individual, então é sempre importante tomar cuidado com essa questão. Mas é um processo simples, direto no site do governo federal. Você sai com o seu número do CNPJ imediatamente, não há custos nesse processo, só é importante também olhar a regulamentação do seu município para você poder abrir, fazer o seu registro municipal e, caso deseje emitir notas fiscais, por exemplo. Gustavo, agora que você explicou para a gente um pouco de como faz, com esse processo de abertura do MEI, você pode dizer para a gente também qual é o tempo médio de abertura e qual é o custo aproximado da formalização? A abertura do MEI ela é imediata, você acessa o site, faz o seu preenchimento com os seus dados e você já sai com o CNPJ na hora. No entanto, se você vai prestar serviço para empresas, principalmente, que demandam a emissão de notas fiscais, possivelmente você precisará fazer um registro municipal na sua cidade, e isso vai depender da burocracia do seu município. Então, é sempre bom estar atento a essa questão. Já sobre os custos, não existe um custo para a abertura do CNPJ, mas existe um custo de mensalidade, onde você vai pagar um modelo que a gente chama de Simples Nacional, determinados impostos fixos por mês, que giram em torno de R$ 50 a R$ 60.
ali você está pagando INSS, ICMS e ISS. Então, é sempre bom ficar atento a isso, não há um custo de abertura, mas há um custo mensal. Ok, e caso eu, como produtor cultural, não queira o MEI como um meio de formalização, qual outra dica você nos daria? Quando a gente está falando de MEI, é muito importante que a gente não entenda esse mecanismo como uma substituição da carteira assinada com a CLT. O MEI é um mecanismo previsto para formalizar determinados trabalhadores que estavam afastados do mercado formal, mas ele não é um substitutivo da CLT. É importante a gente dizer isso porque a CLT tem uma série de direitos que estão previstos e que, quando a gente opta pelo mecanismo do MEI, a gente não tem esses mesmos direitos, ou eles se modificam de maneira drástica. Então, é sempre a gente ter isso em mente como uma questão fundamental na hora de falar sobre MEI e sobre formalização. Então, sempre que possível, calcular se de fato o MEI está sendo um mecanismo de benefício para a sua atuação. Então, calcular seu vale-transporte, calcular a alimentação, calcular todas as questões que você teria na CLT e que você não vai ter optando pelo microempreendedor individual. Então, a primeira dica é essa. Veja se o MEI, de fato, está sendo benéfico na hora de analisar seu formato de contratação. Além disso, para alguns trabalhos esporádicos, existem outros mecanismos de contratação disponíveis, lembrando que são mecanismos temporários. Por exemplo, registro de pagamento para autônomos, que algumas prefeituras realizam, algumas empresas também. Existem notas fiscais individuais que alguns municípios possibilitam que produtores culturais emitam quando se trata de serviços temporários, sazonais, onde você mesmo recolhe o seu ISS e faz os pagamentos dos impostos federais também. Então, existem outros mecanismos que também são temporários, sazonais, e vão depender da forma que você atua e que você entende será mais benéfico. É interessante a gente abordar isso no podcast para a gente, como produtores culturais, né, até para os nossos ouvintes entenderem, né, a gente dar esse leque de opções de formalização, porque acho que é muito importante a gente se entender no mercado de trabalho atual. Complementando aí, você podia falar um pouco mais de quais são os benefícios e as desvantagens de se formalizar como MEI, adotar essa opção? A gente tem alguns benefícios que são bem objetivos. Vou tentar listar alguns deles aqui para vocês. Os primeiros são os mais conhecidos, que são os benefícios previdenciários, onde a gente está falando sobre aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-maternidade, pensão por morte. A gente tem um segundo conjunto de benefícios que não tratam especificamente sobre esses auxílios, mas que são entendidos como benefícios dentro desse programa que é o microempreendedor individual. Eles são os produtos e os serviços bancários para essa categoria. Então, se você se torna microempreendedor individual, você passa a ter alguns recursos financeiros disponíveis na sua instituição bancária. É sempre bom conferir se isso de fato está se aplicando na sua instituição. A gente tem um modelo simplificado de tributação, ele é fixo e mais baixo, que a gente chama de Simples Nacional, onde você vai estar pagando INSS, ICMS, ISS. Você tem uma inscrição rápida e sem custos no CNPJ, então você passa a funcionar como uma empresa. Você pode emitir nota fiscal, lembrando que você precisa consultar o registro municipal da sua empresa para executar essa emissão de notas fiscais. Você também pode vender para o governo, que é uma impossibilidade para a pessoa física e se torna viável com o microempreendedor individual. No entanto, quando a gente está falando que você passa a se tornar uma empresa, a gente começa já a falar também de umas desvantagens. Quais são as dificuldades para quem se torna uma empresa individual no Brasil hoje? Vou listar algumas objetivas e depois umas subjetivas. As objetivas são, primeiro é o limite de faturamento, então você tem 81 mil, você não pode ultrapassar esse limite. Se você ultrapassa, você muda o enquadramento da sua empresa para outro tipo. Então, por exemplo, o microempreendedor individual não precisa ter um contador. Quando você muda o enquadramento, você precisará desse contador. Então, você já vai anexando outros custos. Você tem um limite de contratação de funcionário. Então, se alguém prevê um crescimento de empresa, dentro do microempreendedor individual, você vai ter certa dificuldade. Você só pode contratar uma pessoa. Você não pode abrir filiais. É uma questão que pode se tornar importante dependendo do tipo de empresa que você procura, se for uma empresa, por exemplo, de produção de produtos.
Você não pode ser sócio, dono ou administrador de nenhuma outra empresa. Você fica limitado ao microempreendedor individual. E, de forma subjetiva, existem algumas outras questões que a gente sempre tem que considerar. O que significa se tornar uma empresa no Brasil hoje? Significa que você tem que fazer uma forma de cálculo na sua vida como se você fosse uma empresa. Então, você tem que passar a dimensionar quais são os seus trabalhos futuros, se você tem capacidade de administrar uma rede de relações ampla para viabilizar esses trabalhos no futuro. Toda uma nova forma de cálculo, onde você pode ter trabalho um mês, no segundo mês você não tem trabalho, e para isso você tem que ter previsto no primeiro mês uma sobra de recursos para esse segundo mês. Então, existem todas outras condições subjetivas que envolvem a sua forma de se portar, de se posicionar, sua relação com outras empresas. A gente está falando agora de uma relação empresa-empresa, não mais pessoa física-empresa, que precisam ser consideradas e dimensionadas nos riscos e nas mudanças na vida de uma pessoa que opta por ser microempreendedor individual. Obrigado, Gustavo. Uma outra questão que eu queria que você falasse, a partir um pouco da trajetória do teu livro, da experiência de ter escrito, né? No prefácio, a Marina Bay Freiberg, né, que faz o prefácio do teu livro com o João, fala um pouco de duas questões fundamentais. Uma delas é mapear as formas e os contextos de inserção desses jovens produtores e tal, que o livro acabou fazendo, é um livro escrito, né, em parte por alunos do curso, né? E tem uma outra questão que ela aponta, que são as condições de trabalho do produtor cultural, pensando em situações de fragilidade nas leis trabalhistas, previdenciárias, assim como na debilidade da própria saúde do trabalhador da cultura. Eu queria que você abordasse essa questão junto a essa discussão mais ampla sobre a precarização do trabalho. Esse livro foi um convite do professor João Domingues. Eu estava finalizando o meu mestrado quando a gente compilou esse livro. Ele se originou a partir de diversos artigos produzidos por estudantes de graduação em produção cultural na Universidade Federal Fluminense. Então, ele tem um olhar muito voltado para o sujeito que está trabalhando, que está se inserindo no mercado. Um olhar muito preocupado com como está olhando, como esse mercado está entendendo esses jovens, esses estudantes, esses sujeitos que estão tentando se viabilizar profissionalmente dentro desse mercado. Então, quando a Marina traz essa questão de mapear a inserção, a gente está falando de voltar um pouco os nossos estudos, os nossos olhares para a entrada desses jovens no mercado e olhar como eles estão enxergando. Somente o trabalhador, a trabalhadora podem dizer como o mercado funciona. Não vão ser os economistas, não vão ser só os estudiosos, é só quem está entendendo na ponta o que está acontecendo. E aí, quando ela vai falar das condições de trabalho, de saúde, de precarização, a gente tem um cenário no Brasil onde a produção cultural nunca teve um olhar muito próximo dos estudos de trabalho e dos estudos de economia. Isso mudou nas últimas 2 décadas, a gente tem um avanço da relação entre economia e cultura, mas de trabalho isso não aconteceu da mesma forma. E aí, quando a gente começa a olhar para os dados, e esses dados são muito recentes, sobre cultura e trabalho, a gente vê que a cultura se destaca no cenário do país como um campo onde a precarização se mostra de uma forma muito latente. Um exemplo é que o modelo de contratação de exercício da profissão de produtor cultural no Brasil por conta própria se tornou o modelo mais utilizado em 2017. Se antes a gente tinha a carteira assinada como principal forma de contratação para produtores culturais e para a cultura de forma mais genérica no Brasil, a gente tem uma mudança. Isso não ocorre em outras ocupações no país. Então, a gente começa a enxergar nesse setor, primeiro, uma maior invisibilidade dos trabalhadores, segundo, uma maior informalidade desses trabalhadores. Então, a gente está falando de pessoas trabalhando por conta própria, de maneira informal. E aí a gente retorna para aquela questão subjetiva. O que significa isso no Brasil hoje? Significa que você precisa fazer uma prospecção dos seus próprios trabalhos, você precisa cuidar da sua própria carreira, você precisa manter essa rede de vínculos, de uma relação social ampla para possibilitar trabalhos futuros. Obviamente, quando a gente fala em Brasil hoje, isso significa responsabilizar cada vez mais
esses jovens trabalhadores que estão tentando entrar no mercado de trabalho, onde a gente joga toda a responsabilidade do mercado de trabalho para eles. Vocês agora precisam gerar seus próprios trabalhos. Vocês são responsáveis por não serem desempregados. Isso é uma coisa muito pesada de se dizer no Brasil hoje, mas é a realidade do setor cultural e possivelmente de diversos outros setores culturais no Brasil. Obviamente, aqui eu estou falando sobre a produção cultural, sobre o setor cultural, mas isso é uma tendência a se propagar para todos os outros setores. Obviamente, isso é um dado de precarização, mas também é um dado de saúde. Então, quando a gente está falando de jovens produtores culturais no Brasil, trabalhando hoje com seus 20 anos de idade dessa forma, como eles vão estar daqui a 20 anos? Como eles vão estar trabalhando quando estiverem 60 anos? Da mesma forma, eles conseguirão fazer o que fazem hoje? E aí vou trazer um exemplo. Durante a minha dissertação no Programa de Cultura e Territorialidade da UF, eu entrevistei uma pessoa que me disse, por exemplo, que trabalhou em um determinado projeto 36 horas seguidas. Daqui a 20 anos, ela vai conseguir fazer isso? Ela vai conseguir, o corpo dela permitirá que ela trabalhe esse tempo? Então, são questões de saúde que a gente precisa começar a falar, que já estão atingindo muitas pessoas, obviamente, mas que vão atingir de maneira ainda mais drástica esses jovens que estão se inserindo no mercado de trabalho hoje. E a proposta desse livro foi movimentar esses estudantes naquele momento a olhar para essas questões, pensar previdência, pensar microempreendedor, pensar todas as formas e as questões que envolvem o seu trabalho. Gustavo, é muito interessante tudo isso que você tem falado. Eu recentemente passei por um processo de estágio e quando você inicia no mercado de trabalho, né, pelo estágio, você não tem tantas informações sobre os seus direitos, né, sobre a bolsa auxílio do estagiário e até mesmo sobre os horários, assim. Então, eu acho que para os ouvintes do podcast agora, isso com certeza está sendo bem esclarecedor, tudo que você tem falado. Inclusive, me vi em algumas situações, não de fazer 36 horas, mas de fazer uma carga horária bem maior do que era o permitido. Mas, então, assim, ouvi tudo que você falou, tirei minhas dúvidas e me formalizei como um MEI. E agora, quais são as minhas obrigações como um microempreendedor? Assim que você se formaliza como MEI, como eu mencionei, você passa a precisar se pensar como uma empresa. Então, como você não vai ter seu contador, o microempreendedor não tem essa demanda, você vai precisar cuidar de suas próprias demandas financeiras, pessoa física e pessoa jurídica. E é difícil separar essas duas esferas porque é a mesma pessoa que está cuidando das suas contas pessoais e da sua conta MEI. Mas isso é importante porque vão ser exigidos uma série de questões específicas sobre o MEI que você precisa ter guardado, organizado, etc. Por exemplo, além de você precisar fazer um pagamento mensal, que vai girar em torno de R$50 a R$60, a gente chama de DAS, Documento de Arrecadação, do Simples Nacional, você vai precisar fazer um relatório anual sobre as suas emissões de nota fiscal. O sistema do microempreendedor recomenda que todo MEI crie um relatório mensal, de forma a facilitar o seu relatório anual. É sempre importante consultar se você não está ultrapassando o seu limite de R$81 mil, porque isso vai mudar o seu enquadramento. Sempre que você for trabalhar para uma pessoa jurídica, você precisa emitir uma nota fiscal. Se for pessoa física, isso não é necessário. E é preciso guardar essas notas fiscais por 5 anos. Então, você precisa ter um olhar também já para o futuro. Caso algo aconteça, eu tenho que ter essas notas organizadas, esses relatórios anuais organizados, de forma a proteger a pessoa jurídica e a pessoa física, embora seja a mesma pessoa que vá executar os dois. Caso você opte por ter um funcionário, que é o limite do microempreendedor, você também vai precisar considerar todos os impostos devidos para essa contratação. O MEI pode contratar essa pessoa, mas ele não está isento de nenhum tipo de pagamento, como FGTS, Previdência, 13º, férias. Então, é sempre bom estar atento a isso. O MEI não é simplesmente abrir um CNPJ e esquecer que ele existe, só usar quando aparece um trabalho. Embora isso seja
a forma mais recorrente dentro da produção cultural que a gente vê hoje. Muitas pessoas acabam até se enrolando e virando uma bola de neve. Então, é sempre importante tomar cuidado com o pagamento mensal, porque existe juros, multa se você não fizer o pagamento, e com as demandas da pessoa jurídica. São essas duas questões que sempre tem que ficar de olho. Olha, Gustavo, eu vou te dizer uma coisa, eu já tenho pastas e pastas com notinha fiscal. Eu vou no mercado já guardo a notinha fiscal no bolso, é algo já está dentro do meu dia a dia. Mas, assim, sobre o pagamento, né, do DAS, eu consigo fazer ele de uma vez só ou ele precisa ser mesmo mensal? Quando você fizer a emissão do seu DAS, você vai ter uma emissão em 12 meses. É como se fosse um carnê em 12 parcelas. Você pode optar por fazer todos os pagamentos juntos, são pagamentos individuais, ou você pode ir pagando mês a mês. Caso você não realize o pagamento, isso vai incidir em multa, em juros. Então, é sempre bom observar essa questão. E a cada ano você precisa fazer uma emissão do novo documento de arrecadação para aquele ano. Então, Gustavo, eu sou MEI, né, uma hipótese, eu sou MEI e eu fui contratado, mas com condições de trabalho como se fosse CLT, né, o horário de entrada, saída, todos os deveres, mas sem nenhum direito. O MEI, ele pode ser contratado como MEI, mas com condições de empregado CLT? Isso é uma grande questão que a gente tem enfrentado no mercado da produção cultural. Grande parte dos meus colegas, das pessoas que eu tenho visto ou dos meus estudos, tem mostrado que são contratadas como CLT, mas via microempreendedor. Isso não pode, não deveria acontecer. O MEI não substitui a CLT e, quando a empresa faz isso, cria um vínculo empregatício. O MEI não era para criar vínculo empregatício. O MEI foi criado como uma forma de prestação de serviço sazonal temporária, ainda que seja para a mesma empresa, uma prestação de serviço. Quando a gente tem uma mudança desse formato, onde a pessoa precisa ir todo dia para o trabalho, onde ela passa a ter diversas questões que caracterizam a carteira assinada, CLT, a gente tem uma quebra da intenção do porquê foi criado o microempreendedor. Obviamente, a gente está falando de um cenário do mercado cultural onde as pessoas têm muita dificuldade de lutar contra esse mecanismo, de ir contra a maré. Então, muitas pessoas optam por continuar nesse modelo e muitas vezes acham que ele é mais positivo, porque eu não tenho horário regulado, onde eu vou ganhar R$3.000, por exemplo, ao invés de 1.200. No entanto, o que a gente não leva em conta na hora desse pensamento é que, quando eu tenho a CLT, esses 1.200, além disso, eu vou ter um plano de saúde, ou eu vou ter um vale transporte, um vale alimentação, vou ter horário de entrada e de saída. E aí, quando a gente muda para esse cenário do MEI, a gente não tem essas mesmas condições. Então, você não vai ter o vale transporte, você não vai ter o vale alimentação, você não vai ter horário de entrada e não vai ter horário de saída. Talvez você tenha que fazer mais de uma função que não estava prevista. E quando a gente coloca tudo isso no mesmo cálculo, talvez a balança não esteja tão desequilibrada assim. Então, isso é ilegal, isso é recorrente. É sempre bom ficar atento, mas também é uma dificuldade do setor de lutar contra a maré em um mercado que tem sido cada vez mais difícil nesse momento de encontrar trabalhos regulares. Gustavo, depois dessa conversa super esclarecedora, que eu acho que tirou várias dúvidas importantes, né, sobre esse campo da formalização e principalmente sobre a questão do MEI, a gente queria te propor um jogo rápido, onde a gente faz algumas perguntas curtas e para respostas curtas também. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Então, Gustavo, vou começar nosso jogo. A primeira pergunta todo mundo sabe que o mercado cultural é cheio de altos e baixos. Nesses momentos baixos, né, de vacas magras, o MEI recebe um seguro-desemprego? Não, o MEI não recebe seguro-desemprego e é importante salientar que, se ele estiver em uma situação ao mesmo tempo de carteira assinada, ele também não recebe o seguro-desemprego da carteira assinada, porque ele é empresário, a não ser que ele comprove que a empresa está inativa. Então, é sempre bom ficar atento a isso. Continuando aqui, Gustavo, para você, empreendedorismo é uma forma de precarização? Quando a gente está falando de microempreendedor, é sempre bom a gente ter em mente por que a gente chegou naquela situação. A gente fala muito que o MEI tem dois lados, o MEI por opção e o MEI por condição.
Nós optamos pelo MEI porque eu tenho vontade de começar a minha produtora, tenho vontade de começar o meu serviço, oferecer meu serviço de produção de uma forma um pouco mais estruturada, me entendendo como empresário, ou eu fui para o microempreendedor individual porque a empresa que ia me contratar assim me obrigou. Isso é um caso mais recorrente. Quando eu abri o meu microempreendedor, foi por esse motivo, a empresa disse que eu precisaria abrir o meu MEI para ser contratado. Então, a gente tem que olhar esses dois cenários. Obviamente, eles se misturam, é difícil de entender como que eles funcionam. Mas, de alguma forma, a temática do empreendedorismo tem sido muitas vezes utilizada como uma responsabilização dos trabalhadores. Então, ao invés da gente dizer, olha, essa aqui é só a sua opção, você vai ter que fazer isso, senão você vai ser desempregado, a gente diz, olha, agora você é empreendedor. Isso é bom. A gente, de alguma forma, tem visto o mercado transformar em positivo algumas questões que não necessariamente eram positivas. E um exemplo muito nítido disso é você não ter horário para entrar no seu trabalho e um horário para sair. Isso é uma visão muito aparente nesses últimos tempos sobre o que é um ser empreendedor, aquele que nunca dorme, aquele que vive para o seu trabalho, e que eu me questiono, é esse de fato o caminho? Ser empreendedor significa não ter saúde, saúde física, saúde mental? Significa que sua vida se resume ao seu trabalho? Então, são diversas questões que a gente tem que fazer, principalmente para essa condição de quando o microempreendedor é uma condição, quando ele é uma obrigação para você participar do mercado de trabalho. Então, dessa forma, me parece que sim, que o empreendedorismo tem sido utilizado como uma forma de camuflagem, de maquiagem da precarização no setor cultural do Brasil. Isso não significa que não existam sujeitos que possam entender o seu trabalho, começar a sua produtora dessa forma. Mas é difícil a gente separar esses dois núcleos. Então, a gente tem sempre que ficar muito atento a isso. Então, só para finalizar, é possível empreender sem abandonar a carteira de trabalho? É possível. Eu acredito que grande parte dos produtores tem realizado isso, tem atuado em uma empresa como uma forma de resguardar a sua renda mensal e, ao mesmo tempo, realizado trabalhos diversos. Por exemplo, promovendo festas, realizando seus próprios projetos que se identifica, que deseja, que tem vontade. No entanto, a gente tem que entender e não podemos confundir essas duas coisas. Empreender não significa ter um MEI, aliás, não significa a mesma coisa que ter uma CLT. Essas coisas não podem ser confundidas, ainda que em grandes empresas e em muitos lugares eles têm sido a mesma coisa. Então, é possível criar seus próprios projetos, buscar seus próprios recursos, se inscrever em editais e, ao mesmo tempo, ter a sua CLT em uma empresa. No entanto, sempre bom lembrar que, caso você perca o emprego por ter um microempreendedor, você não tem direito ao seguro-desemprego. Gustavo, então, eu queria te agradecer imensamente, mais uma vez, a tua disponibilidade, generosidade de compartilhar teus estudos, teus conhecimentos nessa temática, que é tão importante para estudantes, para pessoas que vêm ingressando recentemente na produção cultural também. E eu queria te pedir, antes das tuas considerações finais, exatamente que dicas você daria para estudantes de produção cultural e para pessoas que estão ingressando recentemente, mais recentemente nesse campo. A primeira dica seria entender o que é o meio, o que isso envolve, o que isso implica na sua vida. A segunda questão seria, muitas pessoas procuram o MEI para se inscrever em um edital, para participar de alguma disputa, algum certame público. Então, procurar primeiro os editais para pessoa física, os editais que são para coletivos, onde você possa participar com um grupo sem uma pessoa jurídica. Ver se aquilo de fato é viável. Caso você entenda que, de fato, esse é um caminho, embora eu conheça todos os problemas e discuta os problemas que um MEI pode gerar na vida dos trabalhadores da cultura, eu nunca digo que as pessoas não devem abrir. Porque eu reconheço que o mercado exige, que as pessoas precisam trabalhar e que acabou se tornando uma forma de contratação importante nesse setor. Então, caso você identifique, assim que você identificar os problemas, as vantagens, entender que esse é um caminho viável, abra, mas sempre mantenha rascunhado em uma planilha os seus gastos, as suas notas fiscais, os seus pagamentos. Nunca perca isso de vista e nunca misture a sua pessoa física com a pessoa jurídica, embora isso seja muito difícil. Mas tente separar esses dois núcleos
para você entender que a hora do trabalho é a hora do trabalho, os outros momentos da sua vida são a hora da sua pessoa física. Senão a gente acaba começando a misturar essas questões. Seu horário de trabalho vira o tempo todo, qualquer mensagem que chega no WhatsApp você responde, porque você é a sua própria empresa e só depende de você mesmo. Então, a dica é sempre tentar separar essas duas esferas, entender que o horário de trabalho é horário de trabalho, e resguardar o máximo possível as informações, os pagamentos e as demandas que são necessárias dessa pessoa jurídica. Então, Gustavo, eu queria agradecer, né, você ter aceito o nosso convite, você ter vindo aqui, ter tirado essas dúvidas. Para mim foi muito enriquecedor. Eu, de fato, tirei muitas dúvidas que eu tinha, né? Foi uma mini aula em 30 minutos que foi essencial. E para você que é produtor cultural, assim como eu, ou pensa em si e ainda tem muitas dúvidas sobre os afazeres, direitos e deveres que permeiam a nossa profissão, continua aí, não tira o fone, porque assim como esse episódio, tem mais vindo por aí, e aí com outros assuntos e outros temas, para você ficar super ligado nos seus direitos, nos seus deveres e as suas obrigações como um produtor cultural. Então, Gustavo, mais uma vez a gente te agradece imensamente e convida, como o Matheus já falou, para o pessoal continuar ouvindo o nosso programa. O Café com Produção é um programa do Laboratório de Produção e Gestão Cultural, do curso de Produção Cultural do IFRJ Nilópolis, e ele é desenvolvido pela turma da disciplina de Desenvolvimento Orientado de Projeto. Então, fiquem ligados aí nos nossos próximos programas. Um abraço para todo mundo.